Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje eu estou sentada simplesmente porque eu cansei mesmo do cenário em pé, mas é só pra dar uma mudada mesmo. O vídeo de hoje é sobre como fazer perguntas em inglês. Vocês me pedem muito esse assunto, porque vocês falam, Cintia, eu até sei as palavras, eu sei o que significa cada coisa, eu tenho até um vocabulário assim na minha cabeça, mas na hora de formar uma frase, às vezes na hora de formar uma pergunta, eu não sei qual é a ordem de que eu falo primeiro, eu fico perdida, acabo falando tudo embolado. Então hoje eu tô aqui pra te ajudar a formular uma pergunta, mas hoje é especificamente sobre as yes, no questions. Então as perguntas que as respostas são sim ou não, yes or no, ok? Vamos lá! Mas antes, não esquece do meu jabá, que eu dou aulas particulares de inglês. Então, se quiser aulas comigo, entre em contato nesse e-mail que está aparecendo aqui na tela. E já deixa o seu like, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais, porque lá vocês me dão muitas dicas de vídeos. E aí eu pego umas diquinhas de vocês lá, que vocês às vezes nem sabem que eu peguei a diquinha de vocês. Mas eu pego, entendeu? Então vamos lá. Antes da gente entender como forma uma pergunta, a gente precisa saber do mais básico, que é uma frase afirmativa. Acho que esse é o mais básico de todos. Então, no inglês, a parte da frase afirmativa funciona da mesma maneira que no português. Temos o sujeito primeiro, depois temos o verbo e depois temos o complemento. E aí podem ser muitas coisas, né? Então, por exemplo, you love me. You love me. Então, você me ama. You, o sujeito. I, he, she, it, you, we. Esse é o sujeito, tá? Então, você, love, o verbo, to love, amar. Então, you love me, você me ama. E aí no português, quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente só coloca a entonação diferente. Você me ama? Você me ama. Afirmativa. Você me ama? Pergunta. Mas no inglês, né, como a vida não é fácil, ninguém disse que seria fácil, entendeu? Grava isso. Nobody said it was easy. E aí, para isso, a gente vai precisar dos verbos auxiliares, que são chamados de auxiliary verbs, que são os verbos que vão dar esse suporte para a frase se tornar interrogativa. Nos exemplos que eu vou dar aqui para vocês, vamos usar os verbos do e does, que são para as frases interrogativas do simple present, e também vamos usar o did, que são para as frases interrogativas do simple past, então do passado. Do e does para as frases interrogativas do presente e did para as frases interrogativas do passado, tá? Então vamos pegar essa mesma frase. You love me. Você me ama. Agora, se eu quero fazer uma pergunta, do you love me? Então, do, você coloca lá no começo, antes de tudo. Do, e aí você só completa com a frase, digamos, se fosse na afirmativa. Então, do you love me? Virou uma pergunta, simplesmente por causa do verbo auxiliar do. Mas, se nós temos os sujeitos he, she and it, o do vira does. Então, does she love me? Does she love me? Então, ela me ama. Então, nesse caso, temos o she. E para she, he e it, usamos o does. A função é exatamente a mesma, tá, gente? Só muda porque são sujeitos diferentes. Então, para todos os outros sujeitos, you, we, they, I, vamos usar do. E para o he, she, it, does. Agora um exemplo com outro verbo. Do they live in São Paulo? Então, eles moram em São Paulo. Do they, tá? They, usamos o do também. Então, do they live em São Paulo? Se fosse uma frase afirmativa, seria they live in São Paulo. Simplesmente, eles moram em São Paulo. Para o sujeito we, que é nós, também usamos o verbo auxiliar do. Então, do we work together? Do we work together? Então, não tô bem lembrada, a gente trabalha junto? Nós trabalhamos juntos? Então, do we work together? Nós trabalhamos juntos? Uma pergunta. Ah, uma coisa muito importante que eu preciso falar aqui. Quando temos frases na afirmativa em que o sujeito é he, ou she, ou it, logo depois o verbo, a gente adiciona S ou ES no final, né? Ou IES, vai depender. Então, por exemplo, you love me, o love fica normal, love. She loves me. A gente acrescenta o S aí no final, né? She loves me. Mas, quando passamos a frase para interrogativa, o does
já faz esse papel do S no final do verbo, entendeu? Para identificar que é o he, she, it. Por isso que é diferente do e does. Então, você não vai falar does she loves me? Não, muita gente erra isso, tá, gente? Mas quando passamos a frase para interrogativa, o verbo auxiliar já tá fazendo esse papel. Então, o verbo principal, que é o love, ele vai continuar da mesma maneira que o infinitivo, tá? Não vai mudar nadinha. E aí, se você quiser fazer uma pergunta, mas sobre algo que aconteceu no passado, não vamos usar nem do, nem does. Aí vamos usar did, que é para perguntas no passado, ok? Então, um exemplo, did you watch the movie? Did you watch the movie? Então, você assistiu o filme, você viu o filme. Então, did you watch? Watch não muda, ok? E o mais legal do did é que você não tem uma variação para quando você tem o he, she, it. Ele é o mesmo. Então, did é para you, para he, para she, para it, para I, we, they, para todos eles, tá? Então, mesmo se for o she, você vai falar did she, daran. Por exemplo, did she make the cake? Did she make the cake? Então, ela fez o bolo, ok? Make. Não falamos did she made the cake. Muita gente tem dificuldade nisso também, que é colocar o verbo principal no passado, sendo que o did já tá fazendo o papel do passado, então você não coloca. Se fosse uma frase afirmativa, seria she made the cake. She made the cake. Ela fez o bolo no passado. Mas quando temos o did na frente, aí o verbo não muda. Fica did she make the cake? É uma coisa que muita gente erra e às vezes vai natural, né? Porque a gente fica com tanta regrinha na cabeça que é comum, mas isso é prática mesmo. Conforme você vai falando aquilo toda hora, você vai lembrando, tá? Então isso é o que chamamos de yes or no questions, porque as respostas sempre vão começar ou sempre vão ser sim ou não. Então, did she make the cake? Yes. Or did she make the cake? No. Do you love me? Yes. Do you love me? No. Então, sempre vai ser sim ou não, ou então vai começar com sim ou não e depois você fala outra coisa, né? Mas são yes or no questions, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, porque eu sei que é uma coisa simples, mas que pode confundir a nossa cabeça, porque são muitas regrinhas juntas ao mesmo tempo, né? Então a gente pode ficar um pouco confuso, mas treina bastante. Ó, o Marley tá gritando na porta que ele quer participar do vídeo. Treina bastante, que isso aí vai se tornar natural pra você, tá? Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal no botão vermelho aqui embaixo. Se você assiste todos os vídeos, mas não é inscrito, vou dar na tua cara, minha. Se inscreve aqui no canal, não é de graça, mas é só hoje que é de graça, então se inscreve aqui, tá bom? Me segue nas redes sociais também, sou Cíntia Sabrina em todas elas, principalmente no Instagram, que eu estou sempre por lá. Beijos e até o próximo vídeo, tchau!